Você saiu de casa com uma lista de coisa para comprar no mercado e esqueceu metade. Você estudou para a prova e não conseguiu se lembrar de nada. Começou a falhar a sua memória e está com medo de doenças, por exemplo, do tipo Alzheimer? Hoje eu vou te ensinar uma técnica milenar de memorização que vai ajudar você a resolver o seu problema. Hoje eu vou te apresentar o método Loci. Já ouviu falar desse método? É um método muito antigo, como eu disse. É um método que foi desenvolvido por um grego na época que se falava muito pouco sobre aspectos de memória, técnicas de memorização. Por isso que o método Loci é uma técnica mnemônica que vai ajudar você a desenvolver a sua memória. É muito parecido com um outro método chamado Palácio da Memória. No que consiste exatamente o método Loci ou até mesmo o Palácio da Memória? Mas o que eu quero tratar é o método Loci, tá legal? No que consiste exatamente? Bom, ele vai usar uma estratégia bem interessante para você aprender a memorizar algumas palavras ou até mesmo alguns contextos mais complexos. Olha só que legal isso. Como é que você vai fazer? Bom, o método Loci, do grego, portanto, significa lugares. O que significa isso então, professor? O que tem esse método chamado lugares que funciona como técnica mnemônica? Como é que eu posso aplicar isso no dia a dia? Bom, vamos lá. Aqui em casa, por exemplo, eu conheço, vamos pegar aqui um local que eu conheça muito bem, que é a questão do uso da memória espacial, olha só, que é um tipo de memória que todos nós temos. Então, o método Loci é uma técnica mnemônica que vai te ajudar a memorizar usando, olha que legal, a sua memória espacial. Vou dar um exemplo. Aqui em casa, como antes eu estava começando a explicar, aqui em casa eu tenho, a partir da minha porta de entrada, assim que eu coloco a mão na porta e abro, a primeira coisa que eu vejo quando eu estou abrindo a porta, que eu geralmente prendo a minha atenção é no meu sofá. A primeira coisa que eu olho. Então já são duas coisas, olha só. Eu conheço bem a minha porta, o meu sofá. Depois que eu chego, eu fecho a minha porta e do jeito que eu me viro, eu olho para onde? Eu olho para a minha pia. É sempre a mesma coisa. Por quê? Porque eu faço isso com frequência. Então eu me lembro exatamente do que eu faço a partir do momento que eu chego em casa. Então é muito comum. Eu chego, como eu disse, abro a porta. Assim que eu abro a porta, eu olho para o meu sofá. Depois que eu fecho a porta e me viro, eu vejo a pia. Então são 3 lugares diferentes, olha só. Isso eu tenho memorizado na minha memória espacial. Por quê? Porque a minha casa eu conheço muito bem. Então uma das características da utilização do método Loci é usar a sua memória espacial em relação a lugares. Vou colocar aqui, olha só. Loci significa, vou botar aqui, ó, lugares. Então você vai usar os lugares que você lembram muito bem, os detalhes, e agora você vai associar esses lugares àquilo que você tem que memorizar. Vou dar um exemplo. Você vai no mercado. No mercado você tem que comprar arroz. Você tem que cebola. Você tem que comprar feijão. Com a letra A, tudo que começa com a letra A, você pode botar na porta. Então, quando você estiver chegando em casa, quando você quando você estiver chegando no mercado, vamos dizer que você vai no mercado. Quando você chegar no mercado, você vai pensar o quê? Agora você vai mentalizar, você vai buscar na memória o lugar na sequência que você guarda bem quando você chega em casa. No meu caso, lembra que eu falei? Eu chego, coloco a mão na porta. Então a porta é a primeira coisa que eu me lembro da minha casa. Então o que eu vou colocar? Eu vou colocar na porta, isso tudo na minha memória.
Na porta, quando eu lembrar da porta, vai ter que vir a palavra com A. Arroz e posso botar também açúcar. Ó, arroz e açúcar, tá vendo? Isso no primeiro item da minha casa. Quando eu abro, botei a mão na porta, eu vou lembrar. Lá no mercado, eu vou lembrar da minha casa a porta. Na porta, as duas primeiras coisas, que começam com A para ficar mais fácil. Açúcar e arroz. Tá aqui, o arroz e o açúcar, beleza? Depois, eu posso lembrar, lembra do segundo item? Eu disse que era o sofá, lembra? Então agora, o que o sofá vai me lembrar? Eu posso me lembrar, posso usar a sequência. Aqui, ó, posso usar beterraba. Beterraba. Isso quando eu lembrar do sofá. Quando eu olhar para a pia, eu vou lembrar do quê? Agora, letra C. Cenoura. Você está entendendo como é que é o método Losse? Ele vai usando um lugar que eu posso dividir em pequenos compartimentos, como eu falei, eu chego na minha casa pela sala. Então, mas existe uma porta, assim eu chego no sofá, aí eu olho para a pia. Depois eu posso lembrar da minha TV, porque depois que eu estou na pia, a primeira coisa que eu olho, eu tenho uma TV na frente ali na minha sala, eu olho para aquela TV. Então eu posso lembrar da pia, lembrar da TV. E na TV eu coloco outro item. Então a hora que eu chegar no mercado, tá, cheguei no mercado, o que eu tenho que comprar mesmo? Aí vamos lá. Lembra? Como é que eu chego em casa? Pela porta. O que é a porta? Açúcar, arroz, começa com A. Entende? Depois que eu fecho a porta, o sofá. O que tem no sofá? Letra B. Vou pensar, tem uma coisa de letra B, que é logo que vem na sequência, né? Beterraba. Depois que eu olho para o sofá, eu olho para a pia. Bom, o que tem na pia? Lembra? Aí eu tenho a cenoura. Entende? E assim eu vou colocando em cada compartimento da minha casa, em cada aspecto que eu estou mentalizando daquele cômodo da minha casa, eu boto aquele item que eu preciso lembrar. Isso serve, por exemplo, para uma lista simples de supermercado que você pode usar, portanto, no seu dia a dia para não esquecer de nada, assim como também você pode usar para termos mais complexos da faculdade. Entende? Então, por exemplo, vamos lá, nós estudamos a área de biologia celular e molecular, nós estudamos anatomia, fisiologia, neurologia. Então, vou pegar neuro. Então, quando eu botar a mão na minha porta, eu vou lembrar do que tem de mais básico no estudo da neurociências. Vou lembrar de neurônio e glia, que são as células que vão formar, por exemplo, o tecido nervoso. Depois que eu liguei na porta, eu fecho a porta e olho para o sofá. O que eu posso botar no sofá? Eu posso botar, por exemplo, uma estrutura que é formada por neurônio e glia. Eu posso lembrar eu já falei de duas células, eu posso falar do tecido nervoso. Então, a porta era as células, neurônio e glia. O sofá é o tecido que é formado por neurônio e glia, o tecido nervoso. A pia pode ser, esse tecido vai formar órgão, vai formar o sistema nervoso central e periférico. Então assim eu consigo organizar as minhas ideias utilizando um tipo de memória associativa com lugares que eu conheço muito bem. O Palácio da Memória se utiliza de uma estratégia parecida. Exatamente, muito parecido, só tem nomes diferentes. Mas o método Losse, portanto, ele ajuda a associar aquilo que você precisa memorizar com, vamos dizer assim, uma memória que você já tem e que consegue resgatar com mais facilidade. Entende? Então é um tipo de técnica mnemônica. Isso ajuda a quem, professor? Bom, você já deve imaginar que ajuda todo e qualquer aluno. Lembrando aqui que eu estou falando de aluno normal, aluno de primeiro, segundo e terceiro grau, assim como também estou falando de alunos professores, porque professor também tem que ter memória. O professor está sempre estudando, então muitas vezes o professor é um estudante.
Não é verdade? Então, quando eu chamo aqui, quando eu falo aqui de aluno, eu preciso que você entenda que é estudante. Nós estamos acostumados, muitas vezes, os professores a chamar de aluno. Mas para nós, fica muito mais interessante considerarmos estudantes, porque é isso que eles são. Eles precisam desenvolver a habilidade de estudar. Só que para estudar com qualidade, para ter uma capacidade de memorização, uma capacidade associativa bem desenvolvida, muitas vezes você precisa de técnicas de estudo, técnicas de aprendizagem, não é verdade? E aí, um dos métodos que eu queria ensinar para vocês hoje, eu ensinei uma lista pequena aqui, ó, uma lista pequena, né? Aí depois, ó, eu poderia acrescentar feijão e outras coisas mais, que eu não coloquei o feijão, porque eu precisava ir colocando mais itens na minha sala. Tu vê que tudo isso está na sala-cozinha, que é tudo aberto, né? Então eu vejo porta, vejo sofá e vejo minha pia, porque é uma casa que eles chamam no conceito aberto, né? E então, quem é que pode se utilizar? Estudantes de todos os níveis, professores de todos os níveis. Qualquer pessoa que em determinado momento precisa de uma técnica mnemônica para ajudar no processo de memorização. Bom, eu preciso dizer também que muitas vezes você pode aplicar essa técnica não só para fazer um teste, para fazer uma prova, para fazer uma avaliação para ir no mercado, mas também para ajudar você a desenvolver melhor a capacidade de memorização, o que ajuda a manter a saúde cognitiva. Quando eu estou falando de saúde cognitiva, estou falando, por exemplo, que o uso de técnicas mnemônicas, como o método Losse, pode ajudar você a desenvolver uma certa resistência, uma certa capacidade adaptativa diante de doenças que podem afetar o sistema nervoso, como, por exemplo, as demências. O que quer dizer isso, professor? Peraí, explica isso um pouco melhor. Quem se utiliza da memória, quem trabalha melhor a sua memória durante a sua vida, toda a vida, pode ter sido na fase infantil, pode ter sido na fase adolescente, pode ser na fase adulta ou na fase mais idosa. A pessoa que trabalha a sua memória, ela acaba desenvolvendo um risco menor para o desenvolvimento de doenças do tipo demências. E nós sabemos que as demências são um dos grandes problemas que assolam o nosso território nacional. Doenças como Alzheimer, Parkinson e outras mais, principalmente Alzheimer. Então, a gente sabe que esse uso de técnicas de memorização, técnicas mnemônicas, pode ajudar você a desenvolver uma certa resistência no que diz respeito ao desenvolvimento dos sinais e sintomas do Alzheimer. Tá legal? Então, quando nós falamos do método Losse, ele é um método extremamente eficaz de memória associativa, da memória espacial, aquela que você conhece bem de um lugar que você conhece muito bem, como a sua própria casa, com termos, com palavras, com conceitos que você precisa memorizar. Método Losse, pessoal, é um dos métodos que existem para desenvolver a sua habilidade de estudar, a sua habilidade de memorizar dados, o que pode ser muito importante nos dias atuais. Por outro lado, nós sabemos que existem outras. Você pode não se identificar com o método Losse, que é essa técnica mnemônica, mas existem outras. Eu tenho aqui para apresentar para vocês, por exemplo, olha só. Deixa eu só pegar aqui que às vezes não está tão perto. Olha só, aqui. Nesse livro Técnicas de Aprendizagem, no nosso livro Técnicas de Aprendizagem, o guia completo de como aprender mais e melhor, você vai encontrar aqui, você encontra o método Losse. Nós temos aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Nós temos aqui, deixa eu ver onde é que está o método Losse, está aqui, ó, método Losse, tá vendo? Mas olha quantos outros métodos existem aqui para você aprender, né, a desenvolver o melhor método, a melhor técnica de estudo, memorização para você. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse nosso livro, sobre técnicas de aprendizagem, então é só você clicar no link aqui embaixo e adquirir o seu e começar a entender
que existem vários métodos e técnicas que podem potencializar o seu estudo. Tá legal? Era isso, pessoal. O nosso tema de hoje, o método Lossy, que é a técnica mnemônica já conhecida há muito tempo, há mais de 1000 anos, que foi desenvolvida pelos gregos, que vale a pena você conhecer e aplicar no seu dia a dia pelos vários motivos que a gente apresentou para você aqui agora. Era isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal. Além de falar sobre técnicas de aprendizagem, nós falamos de outros temas relacionados a neurociências. E como aprendizagem, memória, faz parte do estudo das neurociências, então nós precisamos abordar esses temas no nosso canal. Então se inscreve, deixa o seu like, compartilha. Tem muita gente que desconhece técnicas de aprendizagem e, portanto, perde capacidade de desenvolver alta performance na hora de estudar. Tá legal? Era isso. Um abraço, agradeço a sua presença. Te vejo no próximo vídeo.